Calendário dos deuses, ano 37.671. Com 5.000 piratas, Leilin Fallen derrubou a ilha de Banks, que tinha uma população de mais de 2 milhões de pessoas, destruindo o Império Sacartes para criar seu próprio país. Ele próprio se tornou um semideus, tornando-se um dos superiores no mundo dos deuses. Muitos ficaram surpresos. Este jovem tinha apenas 26 anos de idade, no entanto, conseguira algo tão surpreendente que só conseguia olhar para ele agora. Numerosos caçadores de diabo de elite cavaleiros nativos cercaram um grupo de luxuosas carruagens de cavalos na nova cidade de Fallen. As cristas dos cavaleiros e a bandeira da caravana eram símbolos de uma serpente gigante, indicando o poder da realeza. A praga está sendo cuidada, e estamos começando a arar a terra para a primavera. Estamos indo muito bem. Leilin separou as cortinas da carruagem, olhando para os campos verdes com um toque de satisfação no rosto. Santa Bárbara ajoelhou-se ao lado dele com lindas criadas, os olhos cheios de um fervor inabalável. O império seria governado pelo sangue de seu Deus. Este foi o decreto da Igreja Serpente Gigante de Leilin. Para obter um alicerce mais estável, esse próprio Deus havia trazido alguns nativos por perto. Quase imediatamente depois do estabelecimento do novo país, as 20 meninas mais bonitas e refinadas da ilha de Banks foram enviadas ao palácio. Não parecia que essas coisas parassem a qualquer momento. Leilin nunca rejeitou tais assuntos. Além disso, isso melhorava seus padrões. Ele estava viajando para proclamar sua força a todo o império. A visão de seu corpo carnal também atrairia mais adoradores. Leilin tinha desenvolvido uma melhor compreensão da situação da ilha através de suas viagens e, ao mesmo tempo, imprimiu o poder do império profundamente nos corações dos nativos. Esta é a terra mais fértil do império, e está perto da capital Imperial. É compreensível que eles tenham esses resultados, disse Bárbara, com os olhos brilhando. É ótimo que eles tenham conhecimento nesta área, especialmente quando se trata desses assuntos. Leilin entendeu os esquemas de seus adoradores como as costas da mão. Ouvindo o que Bárbara disse, ele não tinha ideia se ria ou chorava. No entanto, essas coisas também faziam parte do caminho da fé, e Leilin teve que considerar cuidadosamente suas opções. Com base na maneira como as coisas estão indo, devemos ser capazes de superar a fome deste ano bem. Depois de patrulhar todo o país, Leilin estava de bom humor. Embora a peste tenha afetado grandemente a ordem social, a atividade estava lentamente voltando aos níveis normais. Graças às acumulações do Império Sacartes, este novo país estava indo em uma direção melhor. Muitas coisas determinam a força de um império: a população, agricultura, economia, forças armadas e fé. Leilin acariciou o queixo. Tenho 50.000 soldados estacionados na capital. Com a própria The Banks Island apenas com 900.000 habitantes, é definitivamente o maior exército. Por outro lado, minhas finanças são um problema. A agricultura e a economia foram afetadas pela praga, e levará algum tempo para voltar ao normal. Mais importante ainda, a fé. Leilin havia infligido golpes fatais nos espíritos totem e espíritos da natureza de The Banks Island. Todos aqueles que não estavam dispostos a servir foram exterminados junto com suas tribos. Com o escorpião dourado à frente, o resto ficou subordinado a Leilin. Isso ocupou uma parte da fé no império. Leilin estava mais do que feliz por isso acontecer. Afinal, sua igreja ainda era a maioria com mais de 80% da fé. Os espíritos da natureza só poderiam dividir o quinto restante entre si. Além disso, ele era um semideus agora. Seus sacerdotes tinham feitiços divinos, algo que os xamãs dos deuses nativos não podiam comparar. Ele tinha uma grande vantagem sobre a competição e obviamente não tinha medo de competir com eles. Esses deuses provavelmente seriam forçados a ficar perto dele sem outra escolha. Então a governança. Eu já recompensei muito os piratas, com terras,
escravos e status nobre. No entanto, eles ainda são em menor número do que os chefes e nobres nativos originais. Lei Lin sacudiu a cabeça. De sua posição como governante, a população dos nativos era aterrorizante. Por outro lado, havia menos de 5.000 que seguiram um estranho como ele. A diferença era como aquela entre uma gota de água e um lago. Lei Lin não tinha dúvidas de que, se não fizesse nada, a governança básica recairia sobre os nativos em menos de 30 anos. Forasteiros só poderiam participar, seja passivo ou ativamente. Para mudar isso, ele teve que trazer algumas pessoas novas e matar algumas outras. Somente trazendo pessoas para um Fallen Island e matando nativos ele poderia garantir a estabilidade de seu poder. Infelizmente, Lei Lin não era apenas uma régua. Sua maior prioridade era sua divindade, e um massacre que reduzisse o número de nativos só reduziria seu poder de fé. Isso não o beneficiaria. Enquanto ele os conquistava, esses nativos eram seus inimigos e era essencial reduzir seus números. Agora, no entanto, eles faziam parte de sua ascensão à divindade. Matá-los perdeu todo o significado. Um deus não se importava se o governante do império fosse nativo ou estrangeiro. Tudo que importava era que ele recebesse a mesma quantidade de fé. Com o apoio da igreja, seus descendentes não cairiam ao nível de meros símbolos ou fantoches. Isso seria o suficiente. Não há império eterno, mas os deuses têm vidas longas, resmungou Lei Lin. Comparado com a longa vida de um deus, mesmo o mais glorioso dos impérios da história parecia de curta duração. BIP. Resposta às orações de hoje concluídas. Manipulou um total de 348.761 casos, concedidos 13.286 feitiços. O Ayo alerta de Chipo fez os lábios de Lei Lin se curvarem para cima em um sorriso. Os deuses tinham que cuidar das orações de seus adoradores e conceder feitiços divinos todos os dias. Enquanto sua alma agora divina poderia processar rápido o suficiente para cuidar de si mesmo, não seria um passeio no parque. O esforço iria drená-lo. Com mais de 900.000 seguidores, um número ainda maior do que o de alguns deuses verdadeiros, a quantidade de trabalho que ele tinha que fazer era vasta e complicada. No entanto, o Aishipa assumiu o trabalho tedioso, o que tornou as coisas mais convenientes para Lei Lin. Mesmo para um deus verdadeiro, esse trabalho difícil exigia mais do que apenas seus corpos e avatares. Alguns até designaram divindades subordinadas à tarefa. O Aishipa executava essas tarefas melhor do que a maioria dos deuses e, além disso, Lei Lin podia confiar nele absolutamente sem medo de traição. Alteza voltando ao imperador, as numerosas jovens e belas criadas cumprimentaram Lei Lin imediatamente. A maioria expunha seus braços e abdômen inferior, mostrando sua pele liça com um olhar aquecido. Deixe as meninas que as tribos ofereceram sozinhas. Até mesmo as empregadas domésticas no palácio de Lei Lin eram muito boas. Alguns poderiam até ser os chefes de famílias nobres. Lei Lin não se importava com uma conversa cordial com eles no dia normal, mas agora ele tinha algo mais importante para fazer. O centro do poder da capital era a igreja de Akaban. Ele havia sido remodelado em uma sede da igreja gigante depois da guerra, dedicada à adoração de Lei Lin. Lei Lin estava em pé no local do antigo altar, observando uma gigantesca peça de obsidiana no pedestal. Esta rocha tinha um brilho metálico e parecia um tijolo preto. No entanto, os sentidos astutos de Lei Lin encontraram algo diferente com isso. Se não fosse a estátua de Akaban sendo destruída, nunca teria se mostrado. Eu finalmente encontrei. É o tesouro de Akaban. Lei Lin colocou a mão na superfície do tijolo preto, ligando imediatamente sua vontade divina a um espaço enorme. A força divina surgiu no ar, claramente começando a se dissipar já. Numerosas almas translúcidas querendo dormir na superfície, algumas ainda murchando. Eles encheram uma camada inteira do lugar. As almas dos seguidores de Akaban,
Eu nunca pensei que teria a sorte de encontrar um semiplano contendo eles. Embora não seja tão grande, ainda é muito melhor do que a maioria das armas dos semideuses. Orientar as almas dos seguidores era a tarefa das almas divinas. Quer os devotos piedosos se tornassem peticionários, valentes espíritos ou almas santas, eles eram todos de grande ajuda para os seus deuses. Naturalmente, eles não seriam facilmente abandonados. Os semideuses não possuíam seus próprios reinos divinos, então muitos construíram suas próprias armas semideuses ou outros itens para serem recipientes que poderiam armazenar as almas de seus seguidores. Akaban foi obviamente muito sortudo por ter encontrado um semi-avião. Há pelo menos 1 milhão de almas. Tendo estimado o número de almas dentro do tijolo, Leilin ficou chocada mais uma vez com as acumulações de Akaban. Um semiplano não era um reino divino. Não importa o quanto alguém tentasse protegê-los, os adoradores dentro ainda morreriam. Akaban apenas guiaria os mais devotos seguidores para dentro do avião, o que eliminou um grande número de nativos com uma fé mais geral. A queda de Akaban matou a maioria das almas, e as que sobraram foram realmente as melhores das melhores. Eles eram a essência dos milhões de almas nativas sobre os séculos de existência do Império. Isto é o que os deuses verdadeiros contam. Estou muito fraca em comparação. Leilin suspirou e observou o semiplano. Estas almas evidentemente só adoravam Akaban, e elas eram inúteis para Leilin, a menos que ele as destruísse para tomar suas origens de alma. No entanto, isso foi muito esbanjador. Em vez disso, sua maior colheita foi o semiplano em si.